Salve, salve rapaziada, beleza? Seja bem-vindo aqui ao canal de Noobs Invest, aqui quem vos fala é Eduardo Félix. E hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês 4 fundos imobiliários para você ter na carteira, e o melhor de tudo, de base 10. Só lembrando que esse vídeo aqui não é nenhuma recomendação nem de compra nem de venda desses ativos, cabe a você estudar e saber onde você aporta o seu dinheiro. E agora, vamos lá para a tela do meu computador para você saber quais são eles. Bom, e de cara, já vou estar mostrando aqui para vocês o primeiro fundo imobiliário, o KNSC11, na data da gravação, custando aí, ó, R$ 8,62. Já pagou os incríveis R$ 1,07 nos últimos 12 meses, que isso daí corresponde a um dividend yield de 12,41. Só que eu sempre costumo falar, né, não se leva muito em consideração essa questão do dividend yield, até porque ele leva em correlação o valor da sua cota dividido aí pela questão com relação aí ao valor pago de dividendo nos últimos 12 meses. Por isso que pode acabar flutuando devido aí a sua cota acabar sendo desvalorizada. E aqui a gente pode ver, ó, com relação aos últimos 12 meses, como é que foi a questão da flutuação do valor da sua cota. E aqui a gente também vai estar levando em consideração algumas coisas, né? Com relação ao seu preço sobre VP, custando aí, ó, praticamente 1% abaixo do seu valor real, que seria de R$ 8,69. Tem um pequeno valor em caixa de 2,7, que equivale aí a 47 milhões de reais e conta aí com 200 mil cotistas. E nesse caso, a gente pode ver, ó, que o seu último rendimento foi pago no dia 11/4, tem como data com o último dia útil do mês, e o pessoal recebeu aí o equivalente a 10 centavos por cada cota. E claro, vou estar fazendo também com vocês aqui o Magic Number, que nada mais é do que a quantidade de cotas que você tem que ter desse ativo, que é o KNSC11, para ter aquela cota, né, infinita, cada vez mais, ou seja, você compra a quantidade X de cota e não precisa mais fazer o aporte, porque aquela mesma quantidade consegue comprar uma cota todos os meses. Nesse caso, então, o Magic Number do KNSC11 equivale a 87 cotas. E para isso você teria que ter investido o equivalente a R$ 749,94. E aqui, ó, a gente pode ver com relação aos seus pagamentos nos últimos meses, praticamente agir em torno de 8, 9 e 10 centavos. E com relação ao seu patrimônio líquido, a gente pode ver que ele conta aí com 1,7 bilhões de reais. Todos esses fundos imobiliários que eu vou estar te mostrando, todos eles são acima de 1 bilhão. E claro, a gente vai dar uma olhadinha também no relatório gerencial, nos pontos mais importantes de cada um desses fundos. O principal daqui do KNSC11, a gente pode ver com relação à sua parte de alocação total por indexador, a gente pode ver que conta aí com a grande maioria com IPCA seguida aí de CDI, além também de uma pequena minoria aí da taxa Selic. Em comparação também com o seu DRE, a gente pode ver que aqui, ó, em março de 2025, ele gerou um total de receita de 22,9 milhões, tirando assim menos as suas despesas, ficou com um total de 21,7 milhões, distribuindo somente 20,2 milhões, fazendo um pequeno valor em caixa. E aí, nesse caso, o pessoal recebeu aí 10 centavos por cada cota. E claro, com relação também a essa parte de carteira de ativos, até para você saber com relação à saúde financeira do fundo imobiliário, a gente pode ver, ó, que ele tem a grande concentração maior, que no caso é somente 3,5%, nesse aqui, ó, que é do VISC referente ao portfólio Ancar, que é de IPCA mais 8%. E claro, com relação também ao TradeView, como a gente sabe, eu gosto muito de utilizar para ver aí com relação ao valor da sua cota, a gente pode ver, ó, que ele teve aqui uma leve tendência de queda, chegando assim a bons momentos, ó, de compra lá para outubro, novembro de 2024, porém ele já se reverteu aqui e está pegando aí, ó, uma tendência de alta, assim como a média móvel e também o RSI. O segundo fundo imobiliário que tem maior quantidade de cotistas na bolsa, o MXRF11, custando em R$ 9,13, já pagou equivalente a R$ 1,14 nos últimos 12 meses, isso daí equivale a um dividend yield de 12,49%. E com relação à flutuação da sua cota nos últimos 12 meses, fica aqui, ó, nessa opção, como você pode ver, uma pequena desvalorização. E claro, com relação também ao seu preço sobre VP, a gente pode ver que ele está aí com 2% de desconto, o valor dele real seria de R$ 9,27, quanto com um pequeno valor em caixa de 1,7%, que equivale a 69 milhões, e claro, com 1.280.000 cotistas, é o fundo imobiliário que mais tem cotistas na Bolsa Brasileira. E aqui a gente pode ver que ele anunciando o último dia útil do mês, pagou nesse mês aí, no dia 14 de abril, o equivalente a 9 centavos por cada cota. E com relação ao seu rendimento distribuído, a gente pode ver, ó, que ele vem seguindo aí sempre entre 9 e 10 centavos todos os meses. E com relação ao seu patrimônio, a gente pode ver que ele conta aí com os incríveis 4 bilhões de reais. E dando uma olhadinha também no seu relatório gerencial com relação ao seu DRE, a gente pode ver, ó, que esse aqui no caso é o de fevereiro de 2025. Aqui ele teve aí uma receita de 40 milhões de reais,
menos aí a sua despesa de 3 milhões, chegando então ao resultado de 37. Porém, ele pegou aí um valor em caixa e distribuiu para os seus cotistas, que foi um montante aí de 9 centavos por cada cota. E claro, com relação também à sua alocação, a gente pode ver que mais de 84% é em IPCA, 15% em CDI e tem também o IGPM, com esse valor aqui bem simbólico. E com relação também aos seus rendimentos recebíveis, a gente pode ver, ó, deixa eu dar um zoom aqui para a gente poder enxergar melhor. Aqui, na primeira opção, que é onde ele tem uma maior concentração de 3,64%, equivale aí a IPCA mais 8,98%. E claro, segundo aí o TradeView, a gente pode ver que o MXRF11 teve uma derrapada aqui, né? Chegando a ficar aí na parte de compra, ficando na parte de baixa. E aí, aqui o RSI já está dizendo aqui, ó, dando sinais de reversão, principalmente pela média móvel. Mas, se você tivesse o MXRF11, aqui seria um bom momento, ó, de você estar realizando a sua compra, que foi praticamente final de outubro e meados aí de novembro. E claro, sem esquecer também do Magic Number do MXRF11, vamos saber quantas cotas que você precisa ter para ter aqui aquela cota, né, comprada todos os meses somente com seu valor do aporte. Ou seja, com 102 cotas do MXRF11, você estaria comprando uma cota somente com seu rendimento. E o total investido seria então de R$ 931,26. E o terceiro fundo imobiliário, o Gari 11, na data da gravação custando R$ 8,69, já pagou nos últimos 12 meses o equivalente a R$ 1,05, que corresponde a um dividend yield de 12,08. Com relação aqui, ó, a flutuação da sua cota nesse período aqui de 12 meses, a gente pode ver que teve uma pequena valorização, né, em alguns momentos de compra, caso você tivesse aí, ó, o Gari 11 na sua carteira. E com isso, a gente pode ver que ele está também com um belo de um desconto de 5% no valor da sua cota, até porque o valor dele real seria de R$ 9,10, o valor em caixa somente com 1%, que corresponde a 16 milhões, e ele conta aí com 340 mil cotistas. Nesse caso, ele anuncia no último dia útil do mês e pagou aí no dia 7 de abril um montante aí de 0,083 centavos. E com relação ao seu pagamento mensal, a gente pode ver que ele sempre gira em torno de 8 centavos a 9 centavos todos os meses. E com relação ao seu patrimônio líquido, a gente pode ver que ele conta com 1,3 bilhões de reais. E claro, antes de eu continuar, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, você é louco de estar perdendo todas essas novidades que eu estou trazendo para você. Tudo isso daqui você só aprende com conteúdo pago e eu estou te mostrando de forma gratuita. E a única coisa que eu te peço é que você se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para você não perder nenhuma novidade. Além do que, eu vou estar deixando também o nosso grupo VIP aqui embaixo na descrição do vídeo. E claro, com relação ao seu DRE do Gari 11, a gente pode ver que é o de fevereiro de 2025. Teve aí a receita de 15,4 milhões, menos a sua despesa de 2,8, gerando então um resultado de 12 milhões. Isso daí correspondeu, né, a esse valor aqui. Por cota, ele distribuiu um valor bem a menos. E aqui, né, um pouquinho do seu portfólio, dá um pause aí na tela para você ver aonde é que ele está aí espalhado aí pelo Brasil. E o melhor de tudo, todos eles são contratos atípicos, com mais aí de 3 anos de duração. E aqui de onde é que está vindo as suas receitas? Dá um pause aí na tela, que é muita coisa, né? E claro, segundo aí o TradeView, não sei o que é que aconteceu, que ele não localizou aqui, ó, o restante, mas aqui a gente pode ver que ele teve uma pequena caída, né, que foi aquele valor lá que a gente viu no começo da análise, e agora ele já está revertendo, chegando aí a patamares de alta, né, ficando aí caro comparado com o valor restante da sua cota. E claro, com relação também ao seu Magic Number do Gari 11, você teria que ter então o equivalente a 105 cotas para conseguir comprar uma nova cota todos os meses, sem precisar fazer o seu aporte. E claro, com relação ao seu investimento, você teria que ter investido então o valor aí de R$ 912,45. E o último fundo imobiliário, o GGRC11, custando em R$ 9,52, já pagou nos últimos 12 meses o equivalente a R$ 1,14, e isso daí corresponde ao dividend yield de 12,3%. Com relação aqui, ó, ao valor da sua cota, a gente pode ver que ele teve uma leve desvalorização nesses últimos 12 meses. E claro, com relação ao seu preço BVP, acabou acarretando em um belo de um desconto de 15%, até porque o valor dele real por cota seria de R$ 11,14, tem um pequeno valor em caixa de 1,28, que corresponde a 17 milhões de reais. E ele conta aí com 155 mil cotistas. Nesse caso, ele anuncia no primeiro dia útil do mês e pagou aí no dia 8 de abril um montante aí de 10 centavos por cada cota.
E aqui, com relação ao seu pagamento, a gente pode ver, ó, que ele costuma pagar em torno de 9 a 10 centavos todos os meses. E com relação ao seu patrimônio, a gente pode ver que ele conta com os incríveis 1,3 bilhões de reais. E no seu DRE, a gente pode ver que ele teve o total de receita de 13,8 milhões, menos a sua despesa de 2,5, acarretando então num saldo de 11,3 milhões de reais. Porém, ele acabou distribuindo aí um valor acima, né, do que ele arrecadou e gerou aí o total de 10 centavos por cada cota. E com relação à distribuição da sua receita por cada ativo, de cada galpão, a gente pode ver, ó, que são esse montante aqui, dá um pause para você ler, que tem vários inquilinos alocados aí, espalhados pelo Brasil, em cada galpão dele. E esse ano ele tem aí, ó, um valor bem grande para poder pagar, né, 231 milhões em seus CRIs aí, oriundos à compra e reforma desses seus galpões. E com relação aos seus reajustes, a gente pode ver, como a gente está em abril, foi aí um montante de 8,49%, já em maio vai ter um pequeno valor aí de 2,32%. E os seus reajustes são aí 92% em IPCA, 4,8% em IGPM e também INPC de 3%. E claro, com relação também ao TradeView, a gente pode ver, ó, que ele teve uma bela de uma derrapada aqui, ó. Seria bom momento para você realizar a sua compra, como foi aí também o indicador da média móvel, né? Assim também como foi aqui nesse período aqui, vamos ver qual que foi o período. Foi aqui, ó, janeiro e fevereiro de 2023. Aqui também, janeiro de 2025. Muito estranho, né? Mas, enfim. E aí, a gente pode ver que também ele está começando a pegar tendência de baixa aqui, segundo o RSI. Vamos ver, né, se essa vela aqui vai realmente se confirmar no próximo dia que abrir aí o mercado. E claro, vamos descobrir então qual é o Magic Number do GGRC11. Ou seja, 96 cotas, você estaria aí conseguindo comprar uma cota todos os meses sem precisar fazer nenhum tipo de aporte, e isso daí então seria o total de quanto de investimento. E claro, com R$ 913,92 seria então esse seu investimento nas 96 cotas do GGRC11 para poder estar recebendo aí o equivalente a uma cota todos os meses, conseguindo, né, comprar uma cota todos os meses sem precisar fazer nenhum tipo de aporte. Eu voltei aqui rapidinho só para te dizer que se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, não deixa de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho e deixar o seu comentário sobre o que é que você achou desses 4 fundos imobiliários que eu listei aqui para você, de base 10, e até o próximo vídeo, galera!